Fala, meus amigos, como vão vocês? Felizes? Respirando? Galera, o negócio é o seguinte, vamos falar desse jogo que pra mim é... Juro, que jogo feio, gente. Que jogo feio, que jogo feio. Primeiro tempo, sai um gol, graças a Deus, rápido. Belo cruzamento do Oscar. Belo cabeceio do Luciano. Inclusive, Luciano, 3 gols contra o Náutico. E aí, eles ficam com -1. E eu vou falar pra vocês, ó. Arbitragem novamente, ó. Nada a declarar. Arbitragem muito boa. E não é porque, nossa, porque deixaram de apitar várias pro Náutico, não. Ele não apitou coisa besta. E pros dois. Então, muito boa arbitragem. Aí, logo em seguida, o Ferrarese faz uma burrada. Muito displicente. Muito displicente. Extremamente displicente. E aí, meu amigo, depois da expulsão do Ferrarese, ficou um jogo lá e cá, mas a gente ainda aproveitou melhor o primeiro tempo. Tanto é que eu pensei que no segundo tempo ia vir melhor e ia fazer mais um gol tranquilamente. Só que não foi isso que aconteceu. O segundo tempo começou horrível. Parecia que o tempo passava e ficava mais próximo o gol dos caras do que nós. E o Zubeldia demorou para mexer. Quando mexeu, colocou o Rodriguinho no lugar do Lucas Ferreira. Na hora eu não entendi absolutamente nada. Pra mim eu fiquei muito puto naquela hora, porque eu falei, não é possível que esse cara novamente não vai botar o Rian e vai botar o Rodriguinho no lugar do Lucas Ferreira, que é correria. Então ali, o que ele mostrou pra mim? Que ele tava tirando um correria ali e tentando ocupar mais o meio de campo. O que pra mim, novamente, mostra o quão pequeno ele pensa. Porque se fosse nós com um a menos somente, tudo certo. Mas eram os dois, ou seja, tava tudo igual. Tava 10 contra 10 e o São Paulo, pelo amor de Deus, melhor, tinha que estar melhor, né? E aí ele tira também o Cedric e coloca o Pablo Maia. Que eu também não entendi. Ou ele tirou o Alisson e botou o Pablo Maia, agora eu não lembro qual foi a substituição. Eu sei que na hora eu fiquei meio confuso. É Bobadilha, na verdade, que entrou, né? Eu não lembro qual foram as ordens ali das substituições. Eu sei que quando saiu o Lucas Ferreira e mais um, que eu acho que o Alisson ou o Cedric, eu falei, não é possível, cara. Não é possível. O que ele vai fazer agora ali? Só que isso mostrou, deixou muito claro que o nosso lado direito tá no limbo, cara. Porque o Igor Vinícius, pelo amor de Deus, horrível demais, tá parado, tá com pubalgia, tá com sei lá o quê. Aí o Ferrarese vai expulso. E aí sai o Cedric. Sobrou quem? E aí nessa hora, cara, o torcedor, que eu volto a falar. O problema
é o Zubeldia. Porque se fosse, às vezes, qualquer outro técnico, já teria trazido o Mike. Tá na cara que nós precisamos do Mike, porque a gente não tem como contratar. Então a gente tem que tirar de algum lugar. E o Mike não é pior do que o Igor Vinícius, né? O Ferrarese, ele é zagueiro, ele não é lateral. Ele faz bem a lateral às vezes, mas ele não é lateral. O bom do Ferrarese é que ele é alto, que ele é guerreiro, mas ele erra. Mas eu acho que nos parâmetros que o São Paulo se encontra, sem lateral porque eles não querem trazer o Mike, vai fazer o quê, filho? Tem gente que fala, nossa, o Ferrarese é horrível. Tá. E aí o Cedric sai, vai colocar quem de lateral? Porque eles não querem trazer o Mike. Então ali começou um troca-troca que ele quis repovoar o campo, botou Bobadilha, botou o Pablo Maia, botou Deus e o mundo, e aí quase faltando 20, sei lá, 20 minutos ou 15 minutos, ele bota o Rian. E o Rian, a movimentação dele, eu acredito que ele é melhor do que o André Silva. Se ele tiver mais chances. Porque o André Silva, eu falei pra vocês, ele tem essa regra de 1 ou 2 jogos pra fazer alguma coisa, né? Ele tem essa regra de 1 ou 2 jogos. No jogo passado, ele fez um gol de pênalti que ele não ia fazer. Então foi aquele gol sorte, foi aquela sorte, né? E hoje ele novamente não joga nada. Ele não tá jogando nada. Nada. Ele não tá jogando nada. Ele perde uns gols absurdos. Eu duvido que o Rian perderia aquele gol. Eu duvido. Então, o problema, gente, é o Zubeldia. Eu fico incrédulo que as pessoas têm torcedor que ainda defende esse cara. Hoje o problema do São Paulo, né? Porque os jornalistas, toda hora eles querem falar. Porque o negócio é o elenco. Porque o elenco é limitado, o elenco é ruim, o elenco não sei o que, o elenco não sei o que lá. Já falei, o Rogério Ceni tinha um elenco pior, tirou mais. Outros técnicos tiveram times piores e tiraram mais. O problema é o Zubeldia. Ele não sabe escalar. Ele não sabe substituir. Ele tá desesperado. E agora, pra ajudar ele tá sem milhões de peças. Agora sim a gente tá sem elenco. Mas sabe por quê que tá acontecendo isso? Cara, o torcedor. Porque ele não quer rodar o elenco e não quer colocar a gente que deveria estar lá. No caso, o Mike. Coloca mais o Negruti. Coloca mais os moleque. Ele deveria ter feito isso no Paulista, não fez. Mas agora não tem o que fazer. Estamos sem ninguém. E aí ele fica improvisando. Por quê? Porque ele não quer de jeito nenhum colocar os moleque. Só que ele não entende que o São Paulo sempre foi assim. Sempre teve moleque. Sempre. Os moleques sempre estiveram no time. Então, me dá ódio, cara. Tá difícil de aguentar. Porque você vê que o problema do São Paulo é treino. O problema do São Paulo é um técnico que saiba realmente entrar na cabeça desses jogadores. Porque o Zubeldia, ele entra de uma maneira completamente... Sabe, é o que eu falo, se tivesse um técnico que tivesse aquele negócio de boleiro, trocasse ideia com os caras, treinasse melhor, a gente não ia estar passando esse veneno de ver o São Paulo jogando asquerosamente. Hoje, a gente só não teve mais pressão
por causa de um gol achado no segundo tempo do Rodriguinho. Porque se aquele gol não tivesse saído e tivesse tido o gol do Náutico, que pra mim, eu acho que quem assistiu o jogo sabe disso, era questão de tempo. Porque o São Paulo tava perdido em campo, tava perdido. A única parte que eles estavam conseguindo fazer era tentar tirar a bola de qualquer jeito da área, não conseguir fazer o gol. Mas o perigo tava lá. Era questão de tempo, os caras tava indo. O São Paulo tava só acuando. Então é complicado ver o São Paulo jogar. Tá muito complicado mesmo. Aí ganha. E aí a galera fica, olha, você vê o São Paulo do Zubeldia. Olha, você vê, conseguiu Guerreiros. Guerreiros não, sorte, galera, é sorte. Se tivesse qualquer outro time da Série A hoje jogando contra o São Paulo e tivesse acontecido a mesma coisa, São Paulo teria tomado 2, 3 gols no segundo tempo. Fora os medos de Alan Franco se machucar e Cedric se machucar. Vocês imaginam se o Cedric se machucasse? Ia colocar quem? Ele ia deixar de colocar o Cedric, ia colocar o Lucas Ferreira no lugar, certo? E aí de lateral ia ficar quem? Ferrarese. Tá, mas o Ferrarese tá expulso na Copa do Brasil. Ok. E no Brasileirão? E se acontecer alguma coisa? Vai ficar quem? Ele vai botar quem? O Bobadilha? Que eu tenho quase certeza que ele vai fazer isso. Se a gente ficar sem o Cedric e sem o Ferrarese, ele bota o Bobadilha. Mas ele não sobe o Mike. Ele não vai subir o Mike. E ainda ele vai pedir contratação. E aí chega o Carlos Belmonte, diretor maravilhoso de futebol, vai virar e falar assim, nós temos que contratar um lateral, estamos atrás de um lateral, e o cara... Então é muito difícil. Tipo, de verdade, tá difícil. Eu passei nervoso quase o segundo tempo inteiro. Sabe quando você assiste o jogo, que você assiste com uma aflição de acontecer alguma coisa? E o segundo tempo foi inteiro isso. E não só de tomar gol, mas os caras tomar outro vermelho, porque tava o Enzo quase tomou outro. Ia tomar o segundo amarelo. Por que não bota o Wendel nessa hora? Eu sei que o Wendel é ruim, só que perder um jogador a mais ia ficar 10-9, ia ser pior. E ainda ia perder o Enzo pro próximo. Então, sabe, não dá pra entender as escolhas do Zubeldia. Não dá pra entender, não dá pra aceitar. Quem aceita isso tá sendo conivente com essa merda que tá acontecendo com o São Paulo. Né? Porque a gente tá tendo sorte, cara. A gente teve sorte no Brasileirão, a gente teve... Não vou dizer total sorte hoje, porque, né, o Luciano tinha feito um gol e tal, mas assim... Sorte, cara. Aquele gol do Rodriguinho, graças a Deus entrou ali, mas foi aquele lance que, né? Então é bem complicado essa situação que a gente tá passando. Eu acredito que essa situação melhoraria pelo menos 50% se o Zubeldia saísse. O problema é quem viria. O problema é esse. Quem viria? Hoje, quem está desempregado? Quem viria? E aí quem viria também recebendo a mesma coisa ou menos que o Zubeldia. Tem isso também. Porque nós precisamos pensar nisso. Não adianta a gente ficar emocionado. Porque o São Paulo tá precisando e não sei o quê. Só que a gente precisa ter responsabilidade financeira. Olha quanta merda. Então, é complicado. É complicado. Eu vou falar assim. Pra mim, o São Paulo não tem um elenco ruim. Pra mim, os jogadores estão sendo mal treinados.
Pra mim, nós temos um técnico que, além de não saber treinar direito o time, ele não sabe escalar, ele não sabe substituir, ele não sabe usar a base, ele não sabe, ou ele tem, eu já falei, eu acho que ele tem alguma coisa com o Rian Francisco, eu acho, né? Eu tenho quase certeza disso, porque escolher colocar o, o Rodriguinho no lugar do Lucas Ferreira, pra mim é uma viagem. Pra mim é uma viagem. Só se ele realmente pensou de, olha, eu vou tirar um cara lá da frente que é correria, que tenta ser mais agudo, pra colocar um cara de meio de campo que vai ser um Oscar 2 ali. Vai ser uma dupla pro Oscar ali, mas quem vai receber quem essa bola? Quem vai ficar ali pra receber? Porque tirou um ponto, não tem mais. Não tem mais ponta. O Cedric tirou. Então ninguém também tá chegando do outro lado. Tem o Luciano e tem o Rian. Então eu não sei, cara. Eu não sei se. Não sei nem se o Luciano chegou a sair também. Eu tô bem. Eu não lembro certas substituições. Só sei que, cara, não. Não dava pra ver, tipo, o São Paulo desse jeito, sabe? A gente podia ter ganho mais tranquilo. A gente podia ter ganho mais tranquilo. Mas que bom que a gente passou. Agora é esperar. Não, acho que é sorteio, né? Agora. Não sei se é sorteio ou se é chave. Mas enfim, torcedor, espero que vocês durmam bem. Que a gente tenha dias aí pra respirar. Pra pensar no próximo confronto. Que, se eu não me engano, não é o Bahia agora, né? Deixa eu ver quem que é. É o Mirassol e aí Tajeres Bahia. Então, Mirassol no sábado. Então, a gente se vê no sábado. Temos aí 3 dias de respiro. E vamos ver o que vai acontecer contra o Mirassol. Só espero que ninguém mais se machuque. Só isso. Só isso. Eu tenho convicção que vai ser uma bênção divina pro São Paulo essa parada pro Mundial de Clubes. Vai ser divino, porque o São Paulo vai precisar disso para recuperar jogador e para treinar o time. Se bem que o Zubeldia já teve uma parada para treinar o time, a gente viu o que deu naquele jogo contra o Sport, né? Então é um medo que me dá essa parada. Mas é isso. Até a próxima. Um abraço, bom descanso e bora São Paulo.